Oi, gente, tudo bem? Seu canal Verdade que Liberta. Flávia Almeida aqui chegando para vocês da minha cozinha, diretamente da minha cozinha, hoje um pouco diferente, né? Teve um período que eu gravei bastante aqui na cozinha, aí depois fui para a sala, fui para o quarto e assim a gente vai sempre dando um jeitinho aqui, porque como vocês que estão aqui me acompanhando já tem um bom tempo, eu não tenho o meu estúdio, né? Então eu gravo na minha casa, na minha casinha, no meu lar. E para você que não me conhece, eu sou uma ex-obreira do Sistema Religioso Universal e eu estive ali por um tempo, durante 8 anos, entre idas e vindas, somou-se 8 anos. Então tem a minha história aí no canal, tá? Para você quiser saber direitinho, me conhecer, tem uma playlist onde eu falo, onde eu conto entrada, meio, fim, saída e tudo mais, trajetória, tem uma playlist, ok? E já chega se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e eu sofri lavagem cerebral, apesar de que na época eu não acreditava em lavagem cerebral, pensava que era outra coisa, na verdade é algo bem pesado, é algo mais corriqueiro de se acontecer, e acontece nas melhores famílias, acontece nas pessoas, em qualquer tipo de pessoa, e eu vou explicar para vocês como funciona, vou mostrar uma reportagem interessante do G1 para vocês, e eu peço a você que fique até o final desse vídeo para você entender, tá bom? Entender, escute, ouça com atenção e depois critique, depois fale o que você acha, coloca nos comentários aí, tá bom? Ou se você quiser ir comentando também à medida que eu vou falando, fique à vontade também, tá bom? Então vamos em frente, eu vou colocar já no início aqui o vídeo, para você já ir, já ter uma ideia aqui de como que funciona a lavagem cerebral, e já coloca se você foi vítima, né, de lavagem cerebral aí no Sistema Universal. E se você não sabe se você foi, então aguarde que você vai entender. Às vezes você fica assim, ai, como que eu pude passar por tanta coisa? Como que eu acreditei em tanta coisa? Calma, eu vou te explicar por que você passou por tanta coisa, como você pode acreditar em tanta lorota, em tanta coisa nesta seita, ok? Mas antes disso, vamos tomar aquele cafezinho. Hoje tá friozinho aqui no Mato Grosso, e aí, como é que tá? Tá frio, tá quente, tá chovendo? Aqui tá chovendo. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês, tá bom? E se elas simplesmente parassem de comer, poderiam conhecer Jesus. Foi assim que dezenas de pessoas morreram de fome na seita que se autodenomina Igreja Internacional das Boas Novas. Você deve ter ouvido falar desse caso. A gente sempre vê por aí notícias, filmes, documentários sobre seitas com ideias malucas, tipo essa. E aí sempre fica aquele pensamento, né? Como alguém pode se submeter a uma coisa assim? Parece coisa de outro mundo, mas ser manipulado desse jeito pode ser mais fácil do que você pensa. A ciência já estudou o que leva tanta gente a seguir ideologias fanáticas e se juntar a seitas. É isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Você vai entender como uma seita se forma, quais são as técnicas usadas para manipular os seguidores e o que leva tanta gente a se unir a grupos assim e até a perder a vida em nome deles, como aconteceu no Quênia. Bom, a palavra seita, gente, é derivada da palavra seguidor e foi criada para definir comunidades religiosas, geralmente novas, que tinham ideias diferentes das apoiadas por grupos maiores. Só que não eram necessariamente ideias radicais. Foi só ali no século XX que esse termo ganhou uma reputação ruim, depois do surgimento de alguns grupos com líderes manipuladores e métodos bem perversos. Entre eles, a comunidade Heaven's Gate, de San Diego, nos Estados Unidos. Os seguidores dessa seita, a gente acreditavam que uma nave espacial levaria todos eles até o paraíso, e lá eles se reencontrariam com o fundador do grupo, que tinha morrido em 1985. Os membros foram convencidos de que, para entrar nessa nave, eles tinham que se livrar dos próprios corpos. Desculpa, gente, só dá uma paradinha aí. Você deve estar pensando assim, ah, mas o que isso tem a ver com a Universal? Não, a Universal é diferente, porque é uma igreja, você entra, você ora, lá não tem nada disso de nave espacial, ET, essas coisas, mas vai vendo, preste atenção, o tanto que você vai fazer uma junção, tanto que é característico. Pode não ter os ETs, pode não ser a mesma ideologia, pode não ser a mesma coisa que eles colocam lá para vocês na sua cabeça, nas nossas cabeças, mas preste atenção. Preste bastante atenção.
E foi assim que, em 1997, aconteceu o suicídio em massa com mais mortes da história dos Estados Unidos. 39 pessoas morreram. Em casos como esse, é muito comum se dizer que as pessoas sofreram uma lavagem cerebral. Lá no Quênia, até a polícia usou esse termo no relatório de investigação sobre a seita que pregava o jejum dos seguidores. Mas claro que essa expressão é uma metáfora, né? Não existe comprovadamente um procedimento químico ou físico de lavagem cerebral. Esse termo surgiu lá nos anos 50, durante a Guerra da Coreia. Ele era usado nos Estados Unidos para descrever um suposto método usado pelo Partido Comunista Chinês para persuadir prisioneiros de guerra e mudar a personalidade deles. No contexto da Guerra Fria, que já estava rolando aí nessa época, os Estados Unidos decidiram que também precisavam se armar nessa espécie de batalha psicológica. Foi assim que o país investiu pesado nessa época em estudos sobre a mente humana, alguns deles secretos e bem controversos, com experimentos envolvendo controle mental, descargas elétricas, drogas alucinógenas, isolamento social. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas um dos especialistas que fizeram estudos nessa época tem as conclusões usadas até hoje como referência em pesquisas sobre seitas e lavagem cerebral. É o psiquiatra americano Robert Lifton. Ele estudou as técnicas militares de manipulação usadas durante a Guerra da Coreia. Aí, nas conclusões do estudo, Lifton chegou a 8 procedimentos pelos quais um grupo de pessoas costuma passar para se tornar uma seita ou um grupo totalitário com ideias radicais. Quais são esses 8 procedimentos? Vamos lá. Essa lista inclui o controle do ambiente da vítima, das coisas que ela vê, ouve, escreve, as atividades que ela pratica, a simulação de experiências místicas, milagres, fenômenos sobrenaturais, para que a pessoa ache que está vivendo algo mágico, a divisão do mundo entre puros e impuros, ou alguma coisa semelhante a isso, o estímulo para que a pessoa confesse seus pecados, suas imperfeições, e também para que os membros do grupo vigiem uns aos outros, a criação de uma aura de ciência sagrada para a doutrina da seita, a crença de que essa doutrina tem que vir acima da individualidade de cada pessoa. A ideia de que todo mundo que está fora da seita é ignorante, não vai ser salvo, ou não sabe de alguma verdade absoluta. E tem mais um ponto bem importante, que é a mudança na linguagem. A palavra, gente, é uma das ferramentas mais poderosas das seitas. E nesses grupos, algumas palavras acabam ganhando significados novos. Robert Lifton chamou isso de clichês para acabar com o pensamento. Eu vou explicar. É quando alguma frase ou alguma expressão é repetida várias e várias vezes em situações específicas, no intuito de acabar com qualquer questionamento ou análise independente sobre um tema. Vou dar um exemplo aqui. Na seita sexual NXIVM, que virou notícia lá em 2019, depois de conseguir se infiltrar em Hollywood, o líder Keith Raniere usava frases como "não se deixe governar pelo medo". Com frases de efeito como essa, ele conseguiu construir uma espécie de grupo de mentoria e autoajuda para artistas que estavam lutando por destaque na indústria do entretenimento. E conseguiu convencer essas pessoas a atraírem mulheres que depois acabaram sendo transformadas em escravas sexuais. Quando alguém demonstrava algum tipo de preocupação com o que estava rolando, ele usava outro clichê, chamando qualquer questionamento de crença limitante. No nosso dia a dia, expressões desse tipo também aparecem. Às vezes, para encerrar algum assunto sem pensar muito, se diz, por exemplo, que tudo acontece por um motivo, que estava escrito, que Deus planejou desse jeito. São frases que ajudam muita gente a ter fé e a enfrentar os problemas. Mas a doutrinação feita por seitas vai além, é bem mais complexa, mais perigosa e diferente de uma crença religiosa comum. O Andrei Mendonça, que é professor de filosofia e estudos da religião da ESPM, explicou melhor. Torna uma seita algo bastante perigoso, no sentido negativo dessa palavra, é justamente o fato de que, para unir um grupo em torno de uma doutrina, em torno de um dogma, em torno de questões morais ou até ideológicas, ou seja, uma seita não precisa necessariamente ser religiosa, mas, em geral, esse termo é usado para definir, né, grupos que se cindiram das religiões tradicionais. É o fato de que há sempre uma personalidade que é sedutora, há uma personalidade que tem uma capacidade de fala, de diálogo, de persuasão muito grande e que une um grupo de pessoas para as quais aquele discurso vai soar como uma verdade absoluta. Andrei, falando do nosso contexto de hoje, como que a gente pode evitar que novas seitas se formem, que mais pessoas sejam atraídas para esses grupos? No mundo contemporâneo, nós temos acesso a informações e esse acesso é quase ilimitado, dada a extensão que as mídias sociais, que as redes sociais, que as plataformas digitais produzem de conteúdo que chega a nós todos os dias. Então, eu diria que nós precisamos formar uma rede de apoio entre pessoas amigas, famílias, enfim, e sempre estarmos atentos àquilo que as nossas pessoas próximas estão vendo, a quem elas estão recorrendo, a que canais elas estão expostas, porque é justamente nessas plataformas que hoje esses líderes carismáticos, essas personalidades sedutoras, e eu até chamaria também de psicopatas, começam a
a ganhar adeptos, começam a conquistar a mente e o coração. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo como que funciona o negócio? Como que é a questão aí da lavagem cerebral? Como que... Entendeu? Controle. Vamos lá, então, olha. Controle do ambiente, atividade do dia a dia. Controle do ambiente, você tem atividade todos os dias naquele lugar. A Universal não é assim? Vai identificando aí. Vai identificando cada coisa, cada coisinha. Manipulação mística, milagres, rituais, aquele ritual, todo ritual que tem ali, todos os milagres, né, que existe ali, né, rituais, aquela coisa errada toda, aquilo tudo. Busca pela natureza, fenômenos, né, eles ficam buscando fenômenos, ficam fazendo todo aquele teatro, aquela coisa, fica naquela busca por ficar mostrando os fenômenos da natureza. O culto de confissão, o irmão, um vigia o outro, um fica, tá vendo, não faz isso, olha, tá dando brecha, não sei o quê, nananã, aquela coisa toda. Tudo ali é santo, sagrado, né, que é o quinto, a hora da ciência. Tudo ali é santo, é sagrado, aquele lugar é sagrado, o uniforme do obreiro é sagrado, não sei o quê, aquela doutrina acima da pessoa, toda a doutrina ali, a doutrina daquilo ali tá acima de tudo, né. O sétimo, a dispensação da existência. Só eles são salvos, só aquele lugar é salvo, você só é salvo se você estiver ali, se você sair dali você não é salvo mais, saiu dali já era, aquela coisa, né, saiu já era, então você só vai ser salvo se você estiver ali dentro, e aquilo ali, isso é característica de seita. O que mais a Universal faz é isso com a pessoa, se você sair dali você não está salvo mais, você saiu dali você se torna um lixo, não é mesmo? Não tem aquela questão? Você já não é salvo mais, você já se torna um endemoniado, você se torna uma série de coisas, acabou. Você já é um leproso para eles, você não é nada mais, você não tem salvação. Aliás, mesmo que você nunca tenha estado lá dentro, você não está salvo. Salvo é só quem é da Universal. Assim foi quando eu estive lá dentro e continua sendo. Porque quando eu estava lá dentro, eu mesma considerei os católicos e todas as outras religiões que estava tudo no inferno já, porque eles ensinam assim. Eu posso dizer com convicção dos fatos, porque eu estive lá dentro, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando, eles ensinam isso o tempo todo, só é salvo quem está lá dentro, quem é da Universal, porque só eles estão errados, só a palavra que eles pregam, só as pessoas que fazem o que eles fazem é que está certo, e pelo contrário, tudo que está fazendo ali é errado, tudo é heresia. Tá tudo errado, aquela adoração com aquela Arca da Aliança, não pode ser feito réplica de Arca da Aliança, tá na Bíblia, fogueira santa, tá tudo errado, e uma série de coisas, né, não vou falar nesse vídeo. E por último, mudança na linguagem, né? A linguagem é completamente diferente. Quem é da Universal, a gente até custa, igual as pessoas falam, você ainda continua falando igual lá na Universal, o Davi também continua falando, outras pessoas continuam, porque é difícil, gente, pra gente que ficou anos e anos ali, eles fazem uma lavagem cerebral tão grande na gente, que a gente muda até o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de tudo. Vocês verem o tanto que isso é realmente uma lavagem cerebral. A gente muda tudo, muda as vestes, muda o jeito de falar. E para tirar isso da gente, é muito difícil, isso impregna na nossa mente. Eu pensei que ia dar para falar nesse vídeo sobre como reconhecer e evitar a lavagem cerebral, porque tem aqui um site para eu poder falar sobre isso, para você identificar as vítimas e para remover a lavagem cerebral. Então, eu vou fazer em outro vídeo para não ficar grande, tá? Para remover a lavagem cerebral. Eu vou fazer em outro vídeo, prometo trazer para vocês. Como eu prometi esse, eu trouxe, demorei um pouquinho, mas eu trouxe e vou trazer o outro depois. Porque senão esse aqui vai ficar muito grande. Mas é isso, saiba identificar uma seita, que são esses pontos aí, e a lavagem cerebral existe de fato, existiu lá em 1900 bolinha, e existe até hoje, só que é mascarado. É mascarado, as pessoas não percebem, a pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ser qualquer mais crítico do mundo. Eu sou uma pessoa autocrítica. Como que eu pude
aceitar e me deixar levar, porque eu sofri uma lavagem cerebral, não adianta. Aquele negócio falando todo dia a mesma coisa na minha mente, foi martelando, falando, blá, 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 e usando no meu ponto fraco, e pega no ponto fraco da pessoa. Eu cheguei destruída, cheguei derrotada, cheguei precisando de uma mudança de vida, e eles pegam no ponto fraco da pessoa, a pessoa quer uma mudança de vida, quer transformação, e aí, pronto, é onde tudo acontece, é onde a lavagem cerebral acontece, porque aí, aquilo impregna na cabeça da pessoa. E aí, para tirar, meu amigo, não é fácil, não. Não é fácil, porque a pessoa acha que ela está certa. Ela acha que aquilo ali é um lugar santo, abençoado, que está completamente certo, que não é seita, que é uma igreja, que a igreja é santa, que o bispo é um santo, santificado. Ela não vê, ela não enxerga um palmo diante do nariz. Ela defende com unhas e dentes, igualzinho eu defendia. Eu defendia o Bispo Macedo com unhas e dentes. Eu falava que ele era meu pai aqui na Terra. Até eu mudei até o lugar do meu pai real mesmo, sabe? Eu coloquei ele no lugar do meu pai. Olha que insanidade. O que uma seita faz na mente da pessoa? Coloquei ele no lugar do meu pai, sendo que eu tenho pai. Você vê o tanto que a pessoa fica doida, doente mental, quando está dentro de uma seita. Ah, minha mãe é universal e meu pai é o Macedo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Só que a pessoa está completamente, né? Foi feita uma lavagem cerebral ali. Como que é feito? Dessa forma que eu expliquei no vídeo. Se você não viu, veja todo o vídeo completo aí para você entender. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ai, cansei. Deixe seu like, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe, para quem não sabe ou não entende, ou quem sabe não aceita direito, não sei. Lavagem cerebral existe, tá? Eu duvidei a minha vida inteira, mas hoje eu acredito que lavagem cerebral existe, e eu fui vítima de lavagem cerebral. Se você foi vítima, foi vítima de lavagem cerebral, coloque nos comentários, por favor, que eu gostaria de saber. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.